Não, recomeçando aqui, agora falando sobre a relação de trabalho, tá? No sentido lato sensu. Trabalhador autônomo, primeiro. Trabalhador autônomo é o prestador de serviços que atua como patrão de si mesmo. Ou seja, é a pessoa física que presta serviços por conta própria, assumindo os riscos do empreendimento. Exemplo, médico, pedreiro, taxista, Uber, veterinário, diarista. Tá? Esse é o trabalhador autônomo. Em geral, esse trabalhador é o dono das ferramentas e demais equipamentos indispensáveis para a realização das suas atividades. Possui ampla liberdade para escolher o horário de trabalho e fixar o preço de seus serviços. Verifica-se assim que falta ao trabalhador autônomo o requisito subordinação para que se configure a relação empregatícia. É o que falta, subordinação. Nada impede que o pedreiro ou taxista seja contratado como empregado, desde que estejam presentes os 4 requisitos da relação de emprego, em especial a subordinação. No caso dos trabalhadores por aplicativo, o tema está inserido no questionamento quanto à necessidade de regulamentação das novas formas de trabalho que não se enquadram na configuração tradicional do vínculo de emprego. A uberização das relações de trabalho pode ser conceituada como a nova forma de contratação informal, dinâmica e flexível de trabalhadores por empresas de aplicativos na condição de parceiros e não de empregados. Trabalhador eventual é aquele que presta serviços ocasionais, esporádico. O critério para identificar o trabalhador eventual é aquele que atua em atividades não permanentes da empresa. Exemplo, uma faculdade contrata um programador para atualizar todo o sistema de computadores. Ou seja, ou até um eletricista para uma revisão elétrica. Então, uma questão pontual. Observe que esses trabalhos não são atividades permanentes da faculdade e não há repetição das atividades desse profissional. Verifica-se, portanto, a ausência da expectativa de retorno ao local de trabalho. Portanto, falta o requisito da não eventualidade para configurar o vínculo empregatício. Trabalhador avulso. A característica principal do trabalhador avulso é a presença da intermediação de mão de obra, ou seja, o trabalhador avulso é colocado no local de trabalho com a intermediação do sindicato da categoria, ou por meio de um órgão gestor de mão de obra, como por exemplo o OGMO. Artigo 7º da Constituição, igualdade de direito entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Artigo 611b da CLT, constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Aí tá lá, qual direito? Igualdade de direitos entre trabalhador igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então não pode reduzir isso nesse período que ele estiver trabalhando. Trabalhador voluntário. Nesse caso não há o requisito da onerosidade. O prestador de serviços não tem a intenção de receber qualquer contraprestação pelo trabalho prestado. Logo, não há vínculo. Exemplo, distribuição de alimentos para pessoas carentes, distribuição de remédios, serviço social, etc. Considera-se serviço voluntário para fins dessa lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. O cooperado. Cooperativa é uma sociedade de pessoas que reciprocamente se obrigam, com a união de esforços, a alcançar o objetivo comum. Exemplo, taxistas se juntam para fundar uma cooperativa. Entre cooperados não há qualquer subordinação. Dessa forma, não há vínculo empregatício entre cooperativa e cooperados. Eles assumem, portanto, os riscos da atividade. Qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Tá? Então, não tem vínculo empregatício. Para que a cooperativa seja lícita, que é muito fácil esconder uma relação de trabalho numa cooperativa, mas para que ela seja lícita, deve ocorrer inexistência de subordinação entre membros da cooperativa e ausência de pessoalidade. Entretanto, observamos na prática cooperativas fraudulentas, criadas para burlar direitos trabalhistas. Pois é. Há, na verdade, o dono da cooperativa, que admite, assalaria e dirige toda a atividade. Nesse caso, a subordinação estará presente, aplicando-se ao caso o princípio da primazia da realidade. A consequência será a declaração de vínculo empregatício entre o dono da cooperativa fraudulenta e os cooperados, que passarão a ser empregados, com todos os direitos previstos na CLT. Estagiário. O estágio tem por finalidade complementar a formação do estudante
por meio de atividades práticas. A relação jurídica entre a parte concedente e estagiário representa a verdadeira relação de trabalho em sentido amplo, porque há a prestação de serviços executados por pessoa natural. O contrato de estágio possui todos os requisitos para a formação da relação empregatícia. Nele vai ter pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação. Entretanto, o legislador excluiu o estagiário da proteção seletista para incentivar a formação dos novos profissionais. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Ocorrerá a fraude no estágio quando ausente dos requisitos formais ou materiais. Assim, mesmo que presentes requisitos formais, se verificada a falta de compatibilidade entre a formação escolar do estudante e as atividades desenvolvidas na parte concedente, atrairá o artigo 9º da CLT, mas é da realidade. Os efeitos do estágio fraudulento são reconhecimento do vínculo empregatício e, consequentemente, o reconhecimento de todas as verbas trabalhistas e aplicação de multa administrativa. Se a fraude no estágio ocorrer perante a administração pública, não acarreterá a formação do vínculo de emprego, tá? Por causa da ausência do concurso público. Ainda que, desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 98, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com a entidade da administração pública, direta ou indireta, por força do artigo 37, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na súmula 363 do TST, se requeridas, que diz: a contratação do servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada. Em relação aos números de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. E o empregador. O empregador está no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Equiparam-se a empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. A equiparação. Grupo econômico. Ocorre grupo econômico quando as empresas estão ligadas entre si, ou seja, quando há empresa-mãe e empresas irmãs. Nesse caso, cada uma dessas empresas possui personalidade jurídica própria, isso é, CNPJ próprio, quadro de pessoa próprio, exercem atividades econômicas diversas, etc. Tá? Mas as empresas estão ligadas entre si. Grupo econômico vertical ou por subordinação. Essa modalidade era prevista na redação anterior do dispositivo. No caso, o grupo pode ser formado na hipótese de existência de hierarquia entre as empresas. Nesse caso, existe uma hierarquia entre as empresas. E existe o grupo econômico horizontal, ou por coordenação. Mesmo que as empresas guardem cada uma a sua autonomia, estará configurado o grupo econômico. Então ela pode ser vertical, né, ou por subordinação, ou horizontal, no caso por coordenação. Artigo 2º da CLT, parágrafo 2º do artigo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então essa responsabilidade é solidária. Requisitos indispensáveis: interesse integrado. B. Efetiva comunhão de interesses. E C. Atuação conjunta das empresas integrantes. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Consequências jurídicas do grupo econômico. Tá? Uma é a responsabilidade solidária entre as empresas. Ou seja, se uma delas não quitar os débitos trabalhistas, as demais são responsáveis integralmente pela dívida. Contrato de trabalho único.
Ainda que o trabalhador preste serviços a mais de uma empresa do grupo econômico, terá apenas um único contrato de trabalho. Ele pode prestar serviço para várias empresas, só que do mesmo grupo econômico é um único contrato de trabalho. O grupo é considerado empregador único. Excepciona-se dessa regra se as partes celebrem contratos simultâneos de trabalho. No caso, contratos simultâneos. A súmula 129 do TCT, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário, né? E no caso da sucessão empresarial, foi vendida a empresa, e aí? Não. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A mudança na propriedade na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Os contratos continuam vigendo e junto com os direitos adquiridos pelos empregados. Requisitos para a sucessão. Olha, transferência para outro titular, né? Tem um sucessor. E a continuidade da atividade, a empresa tem que continuar funcionando com aquela atividade. Artigo 448 da CLT. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. O cara comprou, ele vai arcar, tá? Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência, tá? Se tiver fraude na transferência comprovada, né, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora. E no caso de sócio retirante, o cara se retirou, não é mais sócio. O sócio retirante responde subsidiariamente, não mais solidariamente, igual ao grupo econômico. Ele vai responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Somente, né, no período que ele configurou como sócio, tá? Mas somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência. Então, como é subsidiária, então ele vem depois. Primeiro vai os outros sócios, mas ele também, se não tiver como, ele vai responder subsidiariamente. Por 2 anos, tá? Até desde a averbação da modificação do contrato. E a ordem vai ser a seguinte: empresa devedora primeiro, depois os sócios atuais, e aí por último os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá, ele vai responder, no caso, solidariamente, tá, com os demais, quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Se houver fraude, ele não vai mais responder mais subsidiariamente, ele vai responder solidariamente. E quais os poderes do empregador? Como empregador, assume exclusivamente os riscos da atividade econômica, a necessidade de organizar e controlar a prestação de serviço, mesmo que para isso seja necessária a aplicação de penalidades aos trabalhadores. Os poderes não são absolutos, há limites na CLT e na Constituição. Por exemplo, respeitar a intimidade e dignidade do empregado. Se transmitida a ordem legal, ilegal, alheia ao contrato ou desproporcional, o empregado poderá se recusar a cumprir a ordem dada, tá? O direito de resistência, né? A gente vai falar do poder de organização, poder de controle que o empregador tem, poder disciplinar. Súmula 77. Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Então, se houver, né, no regulamento empresarial, né, que precisa ter um inquérito ou sindicância, a empresa tem que ter, senão é nula. Súmula 51. As cláusulas regulamentares que revogam ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Artigo 611-A. A convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre o regulamento empresarial. Aqui no caso, tem a figurinha aqui, o uso de logomarcas em uniformes totalmente normal, é um direito do empregador. Definir o padrão de vestimenta no meio ambiente de trabalho. Sendo lícita a inclusão no uniforme dos empregados de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral. Sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.
Agora, a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho, e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas das empregadas ou funcionárias. Não pode. Revistas íntimas, tá? Agora, isso aqui tá na lei aqui em 2016, tá? Estabeleceu a proibição de revistas íntimas de funcionários e clientes dos funcionários e clientes também do sexo feminino por empresas privadas e órgãos da entidades da administração pública. As empresas privadas, os órgãos, entidades da administração pública direta, indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias ou de clientes do sexo feminino. Portaria 620 de 2021 do Ministério do Trabalho diz que prática discriminatória, discriminação em processos seletivos, vedada a dispensa por justa causa.